Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um tipo de livro que não costuma aparecer aqui no canal, porque eu não costumo ler. Na verdade, não é nem que não costuma aparecer no canal, é que nunca apareceu no canal. Que é, será que a gente pode falar disso como uma categoria? Mas seria livros de memórias de celebridades. Eu já tive a minha época de ver documentários de celebridades, ainda vejo um vez ou outra, mas já tive uma época que eu era bem mais assídua nesse sentido. Também lia autobiografias, biografias autorizadas, etc., principalmente de músicos, porque na categoria celebridades, músicos são os que mais me interessam. Mas sempre me incomodava nesse tipo de coisa o fato de que, no geral, apesar de que eu sinto que hoje isso tá mudando, mas no geral tinha uma espécie de forçação de barra para que o famoso em questão, o biografado em questão, parecesse super boa praça, legalzão, sem defeitos e ai, eu tinha um pouco de preguiça disso, porque parecia algo muito irreal, sabe? Fora que quando se trata de livro costuma ser um negócio meio mal escrito, na minha opinião. E aí, talvez por conta disso, eu devo ter ficado meio reticente quando eu vi o pessoal lá fora, porque o livro acabou de ganhar tradução aqui no Brasil, falar muito bem do livro em questão, sobre o qual falaremos hoje, que é este aqui, I'm Glad My Mom Died, ou Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que ganhou tradução recentemente aqui no Brasil, da Jennette McCurdy. Mas depois eu vi uma pessoa falando muito bem dele, e é uma pessoa que tem gostos muito parecidos com o meu, já peguei várias recomendações com ela, que é a Feneute. Aliás, eu acho que eu já deixei a indicação desse perfil aqui várias vezes, porque eu adoro a Fê, sigo há anos. E aí ela falou desse livro, aí eu falei, ok. Já que a Fê falou, vamos ver se vale a pena. E olha, devo dizer que me surpreendeu. Então, bora falar dele. A autora do livro é a Jennette McCurdy, e eu imagino que muitos aqui, pela faixa etária da galera que costuma acompanhar o meu canal, que gira aí entre os 25 a 45 anos, se eu não me engano, enfim, essa é a maioria da galera que costuma assistir ao meu canal, então boa parte dessa galera não pertence à geração que cresceu assistindo a iCarly. E a Jennette é uma atriz que foi exposta à fama muito cedo. Desde os 6 anos, ela fazia audições para conseguir papéis infantis, fez alguns papéis, mas nada de muita relevância durante a sua infância. Mas na sua adolescência, ela consegue um papel na série iCarly, que, meu Deus, como eu vou sintetizar iCarly? Bom, iCarly é basicamente uma série adolescente sobre duas melhores amigas, a Carly e a Sam, que é interpretada pela Jennette, que ficam famosas na internet, e aí elas resolvem criar um programa na internet chamado iCarly. Acho que é uma boa síntese, até porque eu não sei muito mais do que isso, porque eu assisti pouquíssimo de iCarly. Mas, pois bem, então ela foi uma das protagonistas de iCarly, e posteriormente, por conta do sucesso que a personagem dela fazia, a Sam, ela acaba ganhando o seu próprio spin-off, que é chamado Sam and Cat, que ela é protagonista junto com a Ariana Grande. Jennette, já muito nova por conta do sucesso de iCarly, ganhava muito dinheiro, era super requisitada, ganhava vários prêmios dessas premiações teens, adolescentes, era muito reconhecida na rua, ou seja, parece o sonho de toda criança que começa a fazer audições para papéis desde pequenininha, certo? Pois é, mas o negócio é que a Jennette odiava atuar e tinha muita vergonha da maior parte do seu currículo. O que acontece é que a Jennette começa a atuar desde pequenininha para agradar a mãe dela. E essa mãe era uma pessoa bastante infeliz com a própria existência. Ela tinha o sonho desde pequena de ser atriz, só que por conta de algumas circunstâncias da vida dela, ela não consegue realizar esse sonho, não consegue nem correr atrás dele, praticamente. Só que depois ela acaba tendo uma filha, e a filha dela é loira, branca, de olhos azuis. Ela olha para aquela filha e pensa, isso aqui é o pacote que Hollywood procura. Assim, aos 6 anos, a Jennette faz então a sua primeira audição para um papel, e a partir daí é basicamente utilizada como instrumento para a realização dos sonhos frustrados de sua mãe.
Só que essa mãe era uma figura extremamente protetora e desde pequena a Jeanette tinha a visão de que tudo que a mãe fazia era visando o bem dela, a Jeanette. A Jeanette tinha irmãos, inclusive, só que dava para ver que a mãe devotava mais atenção a ela, tinha mais cuidados com ela, e aí ela acaba ficando muito apegada a essa mãe ao ponto de colocar a mãe dela num pedestal e ter essa mãe como modelo. E não só ela tinha essa mãe como modelo, mas ela queria agradá-la a todo custo, fazendo o que fosse necessário para conseguir isso, inclusive anulando suas próprias vontades. Tem uma cena do livro que me marcou bastante, que é ainda na infância da Jeanette, ela era bem pequenininha, já tinha começado a fazer as audições para papéis, etc. Mas ela frequentava a escola e certo dia ela chega toda feliz em casa porque ela tinha escrevido um roteiro para uma peça da escola e ela tinha gostado muito de escrever aquilo. E aí ela vai falar pra mãe dela, toda animada, não sei o quê. E, nossa, a mãe dela dá uma resposta tão horrorosa, mas a melhor, quer dizer, a parte menos pior, digamos, da resposta é: eu espero que você goste mais de interpretar do que de escrever, porque ela vê aquela empolgação da Jeanette com a escrita e acho que por mais que a mãe quisesse, ela não via aquele brilho no olhar da Jeanette quando ela ia atuar. E aí a Jeanette, que era mestre em interpretar os sinais da mãe dela, porque né, ela baseava a vida dela inteira na felicidade da mãe dela, vê que a mãe não ficou feliz com aquilo e fala: não, eu gosto mais de atuar. E aí percebe então que ela não deve se inclinar muito à escrita porque aquilo desagradaria a mãe dela. Então a Jeanette segue fazendo várias audições. É bizarro ver a rotina que essa criatura tinha. Bizarro imaginar que alguém submetia a própria filha a uma rotina maluca de fazer um monte de audições, conciliar a escola, etc. Enfim, era um horror. E a mãe dela cuidava para que ela sempre estivesse impecável, chegando inclusive a descolorir o cabelo dela quando acho que ela não tinha nem 10 anos. Ela narra uma cena em que ela e a mãe estavam no banheiro e aí a mãe estava passando um produto no cabelo dela e aí o olho dela começou a arder e a gente fica sabendo que era um descolorante sendo utilizado no cabelo dela, porque quando a Jeanette nasceu, ela tinha o cabelo bem clarinho e é normal que o nosso cabelo vá escurecendo ao longo da infância, foi isso que aconteceu com ela. Ela acabou ficando com alguns pontos de luz, mas mais para a ponta do cabelo, mas a mãe dela dizia que ela tinha que ter aquilo no cabelo inteiro, então ficava lá milimetricamente cuidando do cabelo da menina e eu confesso que eu fiquei um pouco mal nessa hora, porque um dos motivos de eu lembrar da figura da Jeanette era justamente por conta do cabelo dela, porque eu lembro de ver o cabelo dela na TV e achar muito bonito. E aí eu vi o tipo de coisa que ela era submetida para ficar com aquele cabelo e eu me senti um pouco mal por conta disso. E a Jeanette tinha uma vantagem nas audições que era o fato de ela ser uma criança naturalmente muito pequena. Então ela conseguia se candidatar para papéis de personagens mais novas que ela, só que ela conseguia se sair melhor nas audições porque ela já era mais velha, já tinha mais experiência, mais destreza, digamos, com a atuação do que as outras crianças que estavam competindo pela vaga com ela. Então ela acabava levando a melhor nesse sentido. E a mãe dela, então, faz com que ela entenda que ela ser uma pessoa pequena, magrinha, etc., era algo positivo para a carreira dela. Só que, certo dia, a Jeanette percebe que os seios dela estão começando a crescer. E aí ela fala aquilo para a mãe dela e a mãe dela fica horrorizada, fica meio que se descabelando ali, a Jeanette fica super assustada e a mãe dela fala que ela está crescendo. Só que, de novo, Jeanette, que vivia para ler os sinais da mãe dela, para conseguir agradá-la, vê que a mãe dela nitidamente não queria que ela crescesse. E aí ela pergunta: ai meu Deus, o que eu faço então para continuar pequena como eu sou? Eu não quero crescer. E aí a mãe dela fala: bom, se você quer mesmo saber como você pode ficar pequena para sempre, tem algo chamado restrição calórica. Sim, sei que parece assustador falar isso, sei que parece assustador ler o título do livro, né? Estou feliz que minha mãe morreu, mas quando você terminar esse livro, você vai entender o porquê do título. Pois bem, ela tinha então já distúrbios alimentares e agora colocava a filha dela nessa também. Então, o que acontecia? Elas inicialmente começam com uma dieta de 1.000 calorias para a Jeanette, só que aí a Jeanette vai vendo como é que as coisas funcionam e aí pensa: eu tô aqui com 1.000 calorias, mas se eu comer só metade do que tá no prato, então
500 calorias ao todo, certo? E aí eu vou ficar mais magrinha, não sei o quê. E aí ela começa então a comer metade do prato, deixar metade da comida do prato, e ela mostra aquilo para a mãe dela, fala: "Olha mãe, eu só comi metade do prato dessa vez". E a mãe dela a parabeniza, reforça esse comportamento. Inclusive a Janete fala aqui de algumas vezes em que elas iam ao médico, e aí o médico falava: "Olha", chamava a mãe dela de canto e falava: "Olha, tem algo errado com a Janete, ela tá muito pequena para a idade, muito magra, tem alguma coisa acontecendo, não sei o quê". E a mãe falava: "Não, tá tudo certo, ela come super direitinho, não sei o quê". E o médico falava: "Ai, fica de olho, porque pode ser que ela esteja jogando comida fora", algo do tipo. Mal sabia ele que era a mãe que estava induzindo aquele comportamento na filha. E a Janete fala também que lembra de ouvir as pessoas falarem sobre anorexia, etc. E toda vez que isso acontecia, a mãe dela desconversava. A Janete perguntava: "Ah, o que que é anorexia?". A mãe dela já desconversava, que era para que ela não pudesse entender o que estava acontecendo ali. Acaba que essa mãe controla todas as áreas da vida da Janete, controla a sua alimentação, controla a sua agenda, seus compromissos, seu círculo social. A protagonista de iCarly, que é a Miranda Cosgrove, acho que é assim o nome dela, não acreditava em Deus. E por isso a mãe da Janete falava: "Olha, não quero você falando com essa menina, porque ela não acredita em Deus". Sendo que a Janete achava a menina super legal, etc, mas acaba de início ficando um pouco distante por conta da mãe dela. E a mãe dela controlava até mesmo a higiene da Janete, mas assim, num nível, dava banho nela até os 16 anos. Lavava o seu cabelo, fazia questão de lavar o cabelo dela, porque senão não ficava perfeito do jeito que era pra ficar. E isso pra não falar nas partes íntimas, porque sim, é isso. E a mãe dela teve um câncer quando a Janete ainda era bem pequenininha, e esse câncer volta quando a Janete já estava passando da adolescência para a vida adulta. Então a mãe tem que ficar internada, só que os compromissos da Janete continuam, né? Ela estava em negociação para o spin-off, série fazendo super sucesso, etc. Então ela tinha muitas viagens, compromissos, cancela algumas coisas, claro, porque a mãe dela estava no hospital, mas ela percebe que ela não podia cancelar tudo, porque senão o sonho dela, que na verdade era o sonho da mãe dela, iria por água abaixo. Que era importante que ela atendesse a todos esses compromissos, continuasse fazendo a série, etc. E por conta disso, ela fica mais afastada da mãe durante esse período e ela percebe que ela gosta de ficar sozinha, que ela gosta de fazer as coisas por conta própria e que a falta da companhia da mãe dela parece ser algo bom. Então ela começa a ter uma vivência mais normal para uma garota da idade dela. Por exemplo, começa a namorar, a sair com amigas, ela decide comprar o seu próprio apartamento e aí a mãe fica possessa, diz umas coisas para ela que, meu Deus do céu, ai, é horrível de ler, chega a ser doloroso, sabe? Só que obviamente nem tudo é um mar de rosas na vida da Janete, porque afinal de contas, ela ainda tinha a mãe num pedestal e essa mãe estava no hospital e a Janete começa a ficar muito ansiosa e ela começa a descontar essa ansiedade na comida. E a mãe dela fica ligada nas fotos de paparazzi que saem dela. Então, a Janete às vezes está lá com o namorado, se divertindo, e a mãe dela fala: "Ai, eu vi essa foto aqui, você está gorda, o que está acontecendo?". O que, obviamente, não contribuía de forma positiva em absolutamente nada na situação, muito pelo contrário. E aí, Janete, então, desenvolve bulimia. E tem uma cena muito marcante em relação a esse período da mãe no hospital e esse controle do peso em cima da Janete, que é um momento em que essa mãe tá em coma, já nos últimos dias de vida da mãe dela, e aí a Janete começa a pensar em algo que poderia tirar a mãe daquela situação, em algo que ela poderia dizer para que a mãe dela, sabe, acordasse de alguma forma. E aí a primeira coisa que ela pensa, e é o que ela diz, é algo como: "Mãe, consegui chegar no peso X", que era meio que o peso-alvo que elas tinham colocado para Janete chegar. Elas, no caso, ela, a mãe, não é? E aí, imagina isso, você querer acordar a sua mãe de um coma e a primeira coisa que você pensar ser um negócio desses. Até que a mãe acaba falecendo e a Janete precisa aprender a viver sem ela. E os distúrbios alimentares da Janete vão saindo mais de controle, ela vai também recorrendo ao álcool, apesar de o problema mais grave ainda ser a questão da bulimia, e em certo ponto ela arruma um namorado que percebe esses problemas.
E aí ele fala: "Olha, você precisa fazer uma terapia, porque do contrário não vai dar pra gente ficar junto". E aí, porque ela gostava muito desse namorado, ela vai então, começa a fazer terapia, só que, como acredito que em toda terapia, a terapeuta tem curiosidade em saber sobre a vida dela, quer saber mais sobre a infância, até porque muitos dos nossos traumas vêm da infância. E aí a Janete vai contando sobre a vida dela, sobre a relação dela com a mãe dela, que consistia basicamente na infância inteira dela, e a terapeuta começa a apontar que tem algumas coisas esquisitas ali. Ela pergunta da Janete: "Então, mas você considerava isso aqui algo normal?" Até que ela começa a apontar mais claramente: "Você percebe que isso aqui é um comportamento abusivo? Que isso aqui não é legal?" E aí o chão da Janete cai e ela fica com muita raiva dessa terapeuta, porque como assim? Minha mãe estava num pedestal durante minha vida inteira, era o meu modelo, eu vivi para agradar ela, para realizar os sonhos dela, e aí agora você está me dizendo que minha mãe não é uma pessoa legal, que era uma pessoa problemática, que não era uma pessoa perfeita, e aí ela simplesmente sai da terapia, porque era um choque para ela. Ela construiu a identidade dela com base naquelas crenças em torno da mãe dela. Então imagine você ter de um dia para o outro essas crenças e, portanto, a sua identidade jogadas no lixo. Ver que tudo aquilo em que você acreditava não era bem daquele jeito. Mas felizmente, depois de muitos percalços e muita terapia, a Janete conseguiu ficar bem o suficiente, aliás, para reviver todos esses traumas e falar sobre isso com a gente em seu livro de memórias, que, como eu disse no começo do vídeo, muito me surpreendeu. E me surpreendeu muito por alguns motivos. O primeiro é o fato de que é um livro muito honesto. A Janete se mostra muito vulnerável e eu acho isso algo bastante admirável. Eu falei para vocês, né, no começo do vídeo que eu achava um saco esse negócio de os artistas parecerem perfeitos, não sei o que, não sei o que lá, em suas autobiografias, documentários, etc. E a Janete definitivamente não está preocupada com isso. Ela coloca aqui algumas verdades sobre ela, algumas situações pelas quais ela passou que são muito constrangedoras e que deve ser difícil de avaliar e de assumir para si mesma. Imagine colocar isso para tanta gente ler, ainda mais ela sendo famosa. Então, eu acho isso muito admirável nesse sentido. Também não é aquela coisa bem maniqueísta, tipo heróis e vilões. Não, tem uma situação que eu acho que ilustra muito bem isso que eu tô falando, que é quando ela fala do Sam and Cat, que, portanto, bastante da relação dela com a Ariana Grande. Porque naquela época a Ariana Grande estava começando a ficar famosa, desenvolver sua carreira como cantora. Hoje a Ariana Grande é uma baita cantora e, né, basicamente todo mundo conhece, mas naquela época ela estava começando e aí por conta disso ela passa a ter muitos compromissos paralelos à série. E aí a Janete acaba ficando um pouco na mão da Ariana, porque tinha que fazer essa cena aqui, mas cadê a Ariana? Não tava. Aí tinha que reagendar a cena. E em vez de ficar falando, a Ariana era uma vaca, não sei o que, não sei o que lá, eu ficava dependendo dela, podia ter tido mais consideração, etc. Não, ela nunca fala mal da Ariana. Ela coloca o foco em como ela, Janete, se sentia com tudo aquilo. E ela fala, deixa muito claro, mais de uma vez, inclusive, que ela tinha inveja da Ariana. E, de novo, é muito difícil a gente reconhecer para nós mesmos que, sim, nós temos inveja. Todo mundo tem inveja. Mas ela reconhece isso e coloca aí para todo mundo ler e fala sobre esses sentimentos de uma maneira. É muito impressionante ver como ela parece ser muito autoconsciente, sabe? Na época, obviamente, não, mas agora, escrevendo o livro e olhando em retrospecto, ela consegue analisar muito bem os sentimentos que ela sentia na época, e isso é impressionante de ler. Foi uma das partes que eu mais gostei do livro. Outra coisa que eu gostei é a estrutura do livro, porque é um livro muito conciso, os capítulos são curtos, a leitura é bastante dinâmica, ela consegue até mesmo inserir alguns pontos de humor. Não é um livro engraçado, não mesmo, mas ela insere um ou outro ponto de humor e eu acho legal de ver isso também, porque eu acho que, bom, pelo menos eu sou assim, eu gosto de lidar com algumas situações difíceis da minha vida com humor, acho que isso ajuda. E acho legal que ela tenha usado essa ferramenta no livro. E outro ponto é que você vê que a escrita vai mudando. Então, quando ela tá falando da infância dela, fica aquela atmosfera bem inocente mesmo, sabe? Inicialmente, ela não consegue ver que os comportamentos da mãe são estranhos, fica aquela coisa bem idealizada mesmo. E isso vai mudando conforme o tempo vai passando, a escrita vai amadurecendo, vai
vai ficando mais inteligente e dá pra ver que, ok, ela ainda idealiza a mãe, mas ela consegue ver que tem algumas coisas que são um pouco esquisitas, apesar de tentar fechar os olhos o máximo que ela pode para essas coisas estranhas. E o terceiro ponto que me impressionou nesse livro é o fato de ela discutir muitas questões importantes e de uma maneira muito inteligente. E aí eu queria desdobrar as 3 questões principais nesse ponto. A primeira é a questão do abuso que as crianças sofrem no showbiz, né, Hollywood, Disney, Nickelodeon, no caso dela, a gente sabe de diversos casos aí, de estrelas da Disney, por exemplo. Ela fala aqui de práticas da Nickelodeon que não eram nem um pouco legais, principalmente no que diz respeito ao diretor de iCarly. Ela fala dele como The Creator, na tradução talvez tenha ficado algo como o criador, não sei, mas ela fala de umas coisas bem bizarras, comportamentos muito esquisitos da parte dele. Esquisitos, eufemismo, tá? Eram inadequados e escrotos, em bom português. E em certo momento, quando começam a estourar umas coisas aí na Nickelodeon, ela chega a receber uma proposta de $300 mil, sim, pra não falar nada sobre o que acontecia lá. E aí a primeira reação dela é, meu Deus, estão querendo me subornar aqui. E aí ela nega, na lata. Só que até aí ela é muito honesta, porque ela podia sair muito bem na fita e falar, ai, eu neguei, como eu sou justa, maravilhosa, não sei o quê, incorruptível. Só que ela comenta aqui que a primeira reação dela foi rechaçar aquilo, mas um tempo depois da ligação, ela fica pensando, putz, $300 mil. Dava para eu mandar um filho para a faculdade no futuro. Será que eu não devia ter aceitado? Ela começa a repensar. E eu acho muito legal que ela colocou isso aqui. Mas no fim ela fala, fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter negado isso. E realmente, acho que ela deveria ficar mesmo. Só que eu acho legal que ela coloca que depois ela teve esse impasse. E eu já queria aqui deixar minha torcida para que ela ganhe, ou já tenha ganho, que eu acho que deve ter acontecido. Porque esse livro está fazendo muito sucesso lá fora. E acho que agora que ganhou tradução vai fazer bastante sucesso aqui também. Mas enfim, espero que ela tenha ganhado ou que ainda venha a ganhar muito mais com esse livro do que os $300 mil que a Nickelodeon ofereceu para ela. E ok que essa é uma situação um pouco mais restrita, porque não são tantas crianças assim que viram estrelas da TV, etc. Mas hoje em dia a gente tem diversos canais no YouTube, perfis no Instagram, etc, de pais que expõem bastante os seus filhos. E eu tenho para mim que isso vai gerar um problema aí no futuro. Vamos ver, né? E eu acho que esse livro talvez possa servir um pouco para a gente pensar sobre isso também, fazer esse paralelo com os dias atuais. Segundo ponto é a importância da terapia, e eu sei que essa palavra tá super manjada e não num bom sentido atualmente, mas do autoconhecimento, porque eu realmente acho que é muito importante que a gente olhe para dentro, analise nossas reações a certas situações, que a gente olhe mais pra gente do que pro outro, porque em muitas situações a gente tende a colocar a culpa no outro, como por exemplo, na situação da Ariana, ela podia ter falado poucas e boas em relação a alguns comportamentos da Ariana, mas ela escolhe não fazer isso e olha pra si mesmo, porque afinal de contas, é o que está sob nosso controle, né? São as nossas próprias ações. Sobre o outro, a gente não tem tanto controle assim. Então, eu acho legal que ela deixa isso claro. E com a trajetória dela, a gente vê como esse autoconhecimento aliado à terapia é algo muito importante. E o terceiro ponto, e talvez o ponto mais polêmico deste vídeo, mas que é algo que eu queria muito que as pessoas falassem mais, é a questão da romantização da figura dos pais, mas principalmente da figura da mãe. Porque eu acho que a gente, na sociedade, tem muito essa ideia, né, de que mãe é amor, mãe equivale a amor, mãe acima de tudo, e nem sempre é assim. Eu sei que pode parecer um pouco difícil para algumas pessoas, especialmente mães aí assistindo a este vídeo, ouvir esse tipo de coisa, mas eu acho importante que a gente reconheça que existem pessoas muito ruins no mundo e muitas dessas pessoas têm filhos e acabam sendo pais ruins
mães ruins. E eu vejo muito comportamento de tipo, ai, mas é sua mãe, ai, mas não sei o que, não sei o que lá. Como se o fato de ser mãe fosse tipo um trunfo, sabe? Te dá licença pra errar, rodo, não ser responsabilizada por isso, ser ruim e tá tudo bem, porque afinal de contas é a sua mãe, você precisa aceitar isso. E não, eu já vi pessoas muito próximas a mim sofrendo muito com relação a mães que não eram pessoas legais, eram pessoas abusivas, pessoas extremamente controladoras, e a pessoa sofria por isso, mas sempre ficava, eu preciso me submeter a isso porque, afinal de contas, é a minha mãe. Será que a gente precisa mesmo? Eu acho que não, e eu acho que isso é muito pouco discutido na sociedade. Eu acho que é um baita de um tabu, e eu achei muito legal que ela colocou isso aqui. Tanto que o título, eu vi umas discussões lá nos Estados Unidos, assustou muito. Muita gente criticou muito o livro por conta desse título, e a própria Jeanette fala, eu acho que esse não é um livro para todo mundo. E, sinceramente, eu acho que não é um livro para todo mundo mesmo, no sentido de que eu acho que nem todo mundo, infelizmente, tá pronto para entender que há pais ruins e que a melhor coisa seria se afastar deles, por mais doloroso que seja. Também no sentido de gatilhos que o pessoal fala aí, né? Então, por exemplo, se você não gosta de ler coisas sobre transtornos alimentares, questão de álcool, etc., não sei se é a melhor leitura para você, não. Eu acho que você deveria repensar melhor a leitura do livro, porque a Jeanette fala sobre esses assuntos muito abertamente. Queria deixar claro que, na minha opinião, pra gente encerrar esse ponto aqui, é de uma crueldade sem tamanho alguém ter um filho e esperar que aquele filho deva absolutamente tudo a ele, que não reconheça que o filho é uma pessoa com uma personalidade própria, com desejos e vontades independentes, e que é muito cruel você depositar as suas expectativas, os seus sonhos que não foram realizados em cima de uma existência que é, sim, independente da sua. Entretanto, não é um livro perfeito e, claro, nem precisa, mas eu queria ressaltar o que para mim foi o maior ponto negativo do livro, que é os gaps, os saltos temporais que a gente tem. E eu tenho plena consciência de que isso pode ser justificado pelo fato de ser um livro de memórias, não uma autobiografia, porque numa autobiografia a gente não costuma ter esses saltos temporais, geralmente tem uma linha bastante clara, passando pelas várias fases da vida, da pessoa, etc. E em um livro de memórias a gente geralmente tem um tema, e aqui o tema é claramente a relação da Jeanette com a mãe dela. Então ela vai ressaltando apenas as memórias que são importantes para discutir aquele tema. Só que a gente tem uns saltos temporais que eu acho que acabam fazendo com que o livro perca um pouco. A coisa que eu senti mais falta no livro foi ver como ela saiu daquela pessoa que abandonou a terapia, que ainda estava cega pela imagem idealizada da mãe, estava sofrendo muito com bulimia, adição a álcool, etc., para a pessoa extremamente esclarecida e que parece estar muito bem para escrever um livro desses, para reviver todas essas memórias. A gente não tem isso aqui, ela fala do trabalho de terapia, etc., mas é muito breve e eu achei que faltou desenvolver mais isso, sabe? Eu senti falta, pelo menos, disso, de alguns outros pontos também, mas esse foi o principal. Mas, quem sabe aí é um tema para um próximo livro dela, não é? Preciso dizer que leria. Então fica a recomendação, confesso que eu nunca achei que fosse recomendar um livro de memórias de celebridade aqui no canal, mas está aí acontecendo. Acho que o livro realmente merece todo o hype que está tendo lá fora. Espero que mais pessoas leiam por aqui. Espero contribuir para isso, porque eu vi no meu vídeo de leituras do mês. Não vou lembrar o nome da pessoa que comentou isso agora, mas ela falou que estava meio assim em relação a esse livro, que eu entendo, que eu também estava, mas disse que agora que eu tinha falado bem, ela ia ler. Então espero que mais pessoas reconsiderem aí. Não esperem uma escrita, oh meu Deus, eu sei que tem uma galera aí falando que, ai meu Deus, ela é muito talentosa, livro perfeito, excelente, não sei o quê. Não é bem por aí, eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco em relação à escrita dela. Mas, no geral, é um livro bem escrito, sim, uma leitura que vale muito a pena. E queria recomendar aqui o audiolivro, que foi... Ai, gente, é muito estranho falar, né? Um livro que eu li, mas na verdade eu ouvi. Mas eu acho que conta como leitura, assim, apesar de que os conceitos ainda são um pouco confusos na minha cabeça. Mas eu ouvi este livro no Audible, que é o serviço de audiolivros da Amazon. Não sei se tem em outro lugar, qualquer coisa vocês joguem no Google aí, mas sei que no Audible tem. E que você consegue um audiolivro gratuitamente, se você se cadastrar. Aquele período de teste, sabe? De 30 dias. Então, fica de
fica aí, eu vou deixar o link aqui pra vocês, aí vocês podem se cadastrar e aí cancela antes da primeira cobrança que vocês conseguem ouvir o livro. É super tranquilo de ouvir o audiolivro, são 6 horas e pouquinho, eu acho, então também não é muito demorado. Recomendo muito. E eu acho que o fato de o audiolivro ser narrado por ela dá um outro peso, porque a gente consegue ver como ela fica um pouco mais abalada, um pouco mais emocionada em certos momentos da narração, e eu acho que isso dá todo um outro tom à história, sabe. Bem legal mesmo, fica aí a recomendação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.